Olá, Deus abençoe o nosso dia, a nossa vida, em especial este momento em que vamos estar a compartilhar um pouco da porção do que Deus tem deixado para nós, não apenas na sua palavra, mas como entendimento para que possamos viver uma vida piedosa e agradável a Ele, e também em que nós estejamos convivendo uns com os outros de maneira, não vai ser perfeita, mas de tal maneira que possamos ser colaboradores do crescimento, desenvolvimento uns dos outros em Cristo Jesus. Nós vamos compartilhar aqui um texto em João capítulo 2, versos de 1 a 10, considerado o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus, quando iniciou seu ministério, as bodas de Caná. Vamos ler aqui. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Glória a Deus. Esse texto ele é muito interessante, porque tem algumas coisas que marcam. Mas, em geral, já comentei isso algumas vezes antes, em especial quando falei desse texto, que as pessoas, os pregadores, em reais estudos, eles centralizam o seu pensamento, sua meditação, no vinho, na água em vinho. Bom, a água não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor. A água, ela, para estar saudável, ela não pode ter nenhum desses 3 fatores. E o vinho já, ele tem cor, tem sabor, tem cheiro, e causam efeitos no organismo da pessoa, tanto alguns benéficos na questão de saúde, quando a quantidade de bebida for considerável, principalmente para a digestão ou consumo de carnes, e ruins quando as pessoas extrapolam o uso, né? Se embebedam e acabam realizando coisas que não deveriam. Por isso que Paulo diz assim: não vos embriagueis em um vinho em que há contendas. É um fato de falar do vinho. Um outro é que alguns vão comentam também acerca da expressão de Jesus respondendo a Maria, que conhecendo a capacidade, a potencialidade, tudo que ele poderia fazer, avisa ele da falta de vinho para que ele pudesse dar uma solução.
E ele fala mulher. Alguns querem dizer que ele a distratou, a desrespeitou de maneira nenhuma. Essa é uma expressão honrosa que ele usou para com sua mãe. Então, são esses. Mas, e um outro que eu quero destacar é que em João, se não me falha a memória, olhando todos os outros eventos, as outras maravilhas que Jesus realizou, João não fala que foram milagres, ele diz que foram sinais. Porque o milagre, ele traz a conotação de uma demonstração, de uma exibição da pessoa daquilo que ela possa fazer. No caso de João, quando ele fala sinais, é porque o sinal ele dá uma direção, ele dá uma mostra, ele faz com que as pessoas tenham uma orientação, uma direção aonde seguir. É por isso que quando chega ao fim do Evangelho, no capítulo de número 20, João, ele diz o seguinte acerca de Jesus. João 20, deixe-me abrir o texto aqui na Bíblia. João 20, nos versos 30 a 31, ele diz assim, ó, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, são sinais que apontavam para a grandiosidade dele como Messias, como Salvador, como aquele que foi enviado por Deus para que pudesse ser o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. Ele não retratou especificamente, porque Jesus mesmo fez isso quando os discípulos de João, enviados por João o Batista, foram procurá-lo para perguntar assim, é você mesmo quem devíamos esperar ou é um outro que virá? Aí Jesus levou e falou assim, olha, vai fala para João, quer ver? Porque em Isaías 35, ele diz assim, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, vingança vem, a retribuição de Deus vem, a vingança vem e ele vem e vos salvará. Aí diz, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto e ribeiro do ermo. Então, quando foram procurar, os discípulos de João Batista foram procurar Jesus e falaram assim, olha, diz para ele, os cegos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, e aos pobres e ao povo é anunciado o reino de Deus. Sou eu mesmo. Pronto. Então, essa circunstância, essa situação, Maria sabia tudo isso acerca de Jesus. Sabia que ele faria isso. Porém, uma coisa que nós devemos sempre perceber, Deus, a prioridade de Deus não são coisas, sempre são pessoas. Tudo que Deus realizou foi sempre para o benefício de pessoas. A criação do mundo, a estrutura, a organização, as coisas belas, fantásticas, maravilhosas que tem no nosso planeta e no universo, foram todas para o uso do homem e para encantá-lo, para que na natureza o homem pudesse perceber a presença de Deus. Por isso o salmista diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha só, toda a criação revela, faz com que o homem possa encontrar Deus. Quando Deus realizou 10 grandes sinais no Egito, foi para libertar o povo. Quando Deus abriu o mar, foi para o povo atravessar, para as pessoas. Quando Deus fez descer o maná do céu, foi para alimentar as pessoas. Quando Jesus multiplicou o pão e peixe, foi para alimentar pessoas. Quando Jesus deu vista aos cegos, foi para beneficiar o cego.
Quando Deus limpou o leproso, foi para que o leproso pudesse estar bem, também os 10 leprosos. Quando Jesus levantou o paralítico, foi para abençoar, fazer com que o paralítico se sentisse bem. Então Jesus está sempre preocupado, Deus está sempre preocupado em que as pessoas tenham benefícios da presença dele na sua vida. Então, quando chegamos aqui no livro de João e encontramos este sinal que aponta para Jesus como capaz de transformar, nós vamos encontrar Jesus realizando algo, um sinal que vai beneficiar pessoas. Nós vivemos dias em que encontramos pessoas que pela distância, pelo tempo que há entre a ida de Jesus e o tempo que estamos passando, ficam angustiados, principalmente porque as grandes coisas que a Bíblia diz e ele fez, e que ele diz e nós, os salvos, pela direção do Espírito Santo, também faríamos até maiores, e alguns testemunhos dos crentes do passado séculos, dos salvos, que eles foram realizando, Deus foi operando através da vida deles. Parece que hoje em dia não acontece mais devido às tantas fraudes, tantas encenações são feitas, tantos maus testemunhos e vamos vendo de líderes, principalmente envolvidos em escândalos financeiros, escândalos morais, escândalos éticos, que vai minando, enfraquecendo um pouco a fé. Mas nós encontramos neste ato de Jesus aqui uma resposta que pode nos ajudar. Quando eu falo nos ajudar, aqueles que buscam algo mais de Deus, algo mais com Jesus, que querem mais, que querem ser aquilo tudo que Deus espera que sejamos. Vamos ver aqui então como foi que aconteceu. Faltou o vinho. Um casamento no judaico pode durar de entre 7 dias, pelo que eu li, até mais de um mês. E quando há uma festa assim, a família dos noivos, eles recebem seus convidados e eles os hospedam, eles os alimentam, eles fazem com que a festa tenha fartura. E só abrindo um parênteses, vamos dizer assim, que o autor aos Hebreus diz assim, que não esqueceis da hospitalidade, porque através dela muitos hospedaram anjos. E nós vamos perceber que ser hospitaleiro, receber alguém, cuidar desta pessoa, de uma pessoa que vamos dizer, Deus coloca sob nossa responsabilidade, debaixo do nosso teto, pode vir a se transformar numa das maiores bênçãos que qualquer pessoa pode ter como salvo, como servo de Deus. Mas, continuando, faltou o vinho. Isto seria uma vergonha. Seria humilhante para as famílias. Então, Maria, que parecia pela informação, pelo contexto, devia ser uma pessoa muito querida dessas famílias, foi lá e comunicou a Jesus, porque ela bem sabia que ele tinha a resposta para dar. Vamos lá, gente. Vamos perceber isso, e qualquer seja o problema que tenhamos, Jesus sempre tem uma resposta. Pode procurá-lo, pode conversar, que mantenha a comunhão com ele. Não importa o tamanho, seja pequeno, grande, médio, aos nossos olhos de maneira impossível de ser solucionado. Jesus tem como resolver. Mesmo que para isso a nossa vida tem que ser moldada, transformada. Agora, uma coisa aqui, foi um grande sinal. Foi um sinal maravilhoso. Agora, como hoje nós podemos entender que
alguma coisa tem que ser feita para que as pessoas possam saber, reconhecer, encontrar em Jesus o seu Salvador através das grandiosidades das coisas que ele faz. Vamos ver como foi, quem foi beneficiado com este sinal. Existem pessoas, o grupo de pessoas aqui, elas tiveram envolvimento. Alguma coisa tem a ver com elas, com este sinal da transformação de água em vinho. Quem e como foram? Vamos lá. Os noivos, os convidados, os garçons e os chefes dos garçons. Todos eles tiveram contato com o vinho. Todos eles viram, todos eles provaram, todos eles tomaram, beberam. O chefe dos garçons até ficou encantado, porque o vinho que Jesus entregou a eles e foi transformado de água em vinho, era muito mais apetecível, era muito mais saboroso, era muito melhor do que o que anteriormente eles estavam a tomar. Tanto que ele comentou, dizendo assim, olha, normalmente as pessoas dão o vinho bom primeiro, ou seja, porque depois de algum tempo, quando pelo beber o paladar já está meio entorpecido, ele não vai sentir a diferença de um e de outro. Então, mas aumentou, normalmente dá-se o melhor vinho primeiro e depois, as pessoas já tomaram, dá-se o pior. Mas você entregou o de pior qualidade, agora você está dando bom, o que é isso? Então, todos eles, os convidados, os noivos, os familiares dos noivos, os garçons que se entregaram o vinho e o chefe dos garçons. Todos eles tiveram contato com esse vinho. Eles provaram do vinho. Eles foram beneficiados porque os garçons tinham trabalho, os convidados continuariam na festa e os parentes, amigos, os noivos não seriam de alguma maneira, não passariam pela humilhação de não poder suprir ou, como diria assim, servir uma boa refeição, um bom vinho aos seus convidados. Eles foram beneficiados, eles foram honrados, eles ficaram bem, ficaram felizes, mas eles não participaram do milagre. Não participaram principalmente porque eles não sabiam de onde saiu aquele vinho. Nós temos também os discípulos de Jesus, os discípulos que chegaram com ele. Os discípulos que viram e foram convidados, porque o texto diz que Jesus foi convidado e com ele os seus discípulos. Os 12, eles foram ao casamento. Devem ter tomado do vinho inicial, comido da comida, do alimento que havia ali no começo, até que a notícia chegou, faltou vinho. Eles devem ter, pela presença de Maria junto deles, do conhecimento, eles devem ter tido a resposta, a informação, faltou vinho, a festa vai terminar antes, talvez tenha daquela conversinha, aquela conversa tão, nossa, mas que chato, que ruim, as famílias dos noivos vão ficar muito constrangidas e tal, e eles olharam para Jesus, e Jesus não fala nada com eles, apenas olha para os empregados, os serventes que Maria levou até ele, dizendo assim, faça tudo que ele mandar, fazei tudo o que ele vos disser. E eles, os discípulos ali juntos, eles viram quando os serventes foram lá e começaram de um poço, provavelmente, ou de um rio, mas provavelmente do poço, começaram a pegar água e jogar dentro das talhas, né, que cabiam entre 90 e 120 litros cada uma. Essa água era usada para que, assim que os convidados iam chegando, os serventes, os mais baixos dos empregados, pegassem da água, dessem para os convidados irem lavando as mãos e os serventes lavariam os pés deles, para eles entrarem no lugar da festa. Os serventes. Eles colocariam água nas mãos para as pessoas lavar as mãos e o rosto da poeira da viagem, lavariam os pés deles para que eles pudessem entrar no lugar de festa. Os discípulos viram os serventes pegando a água,
e colocando dentro dessas talhas que cabiam entre 90 e 120 litros. Os discípulos beberam, provaram do vinho. Eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles, dali para frente, eles viram muitas outras coisas que Jesus fez, porém, eles não participaram do milagre, apenas foram beneficiados. Os noivos convidados, garçons, chefes de garçons, os familiares dos noivos foram beneficiados, mas não tomaram partido, não participaram do milagre. Os discípulos de Jesus sabiam como aconteceu, viram como aconteceu, provaram do vinho, mas não participaram. Quem participou do milagre? Aqueles que estavam no nível mais baixo daquela festa. Os que estavam ali apenas para servir. Os serventes, eles não provariam do vinho. Eles comeriam do que a festa tinha num canto, afastados, e muitas vezes do que sobrava. Os serventes eram aqueles que tinham o sentimento de humilhação de lavar os pés dos convidados. Eles não tinham lugar na festa. Eles não eram participantes da festa. Eles estavam ali apenas para limpar, arrumar, organizar, para que os convidados estivessem bem e para que os garçons pudessem trabalhar. Eles não teriam um papel importante. Veja bem como que é. Aí o texto nos diz que o garçom, o senhor, o chefe dos garçons, o mestre-sala, depois que provou do vinho, diz o texto, verso 9, não sabia de onde viera, se bem que o sabiam os serventes. Os que servem, os que estão prontos a ser obedientes às orientações de Jesus, por mais absurdas que as ordens possam parecer. Fique imaginar os serventes. Foram lá, pegaram a água, jogaram dentro da talha. Jesus foi lá, olhou, pegou um caneco, alguma coisa, colocou a água dentro do jarro e falou assim, agora vai lá entregue ao mestre-sala. Fica a imaginar o entendimento dos serventes, a vontade de rir. Eles, nossa, vamos levar essa água para ele, a água nem assentou, porque a água colocar na talha tem que esperar para ela decantar, para a poeira, para a sujeira que tiver descer, para que a água a partir daí possa se tornar útil. E aquela água não era para beber. E de repente a água que era para limpeza, Jesus fala para os discípulos, pega e leva lá. Eles rindo, agora nossa vez nos vingarmos do mestre-sala. Ele é grosseiro, ele é arrogante, porque nós somos a classe mais baixa, então vamos dar isso para ele beber, para nos vingarmos dele. E se falar alguma coisa, nós vamos dizer, não, foi ele que mandou. E eles pegaram, levam, entregam, quando o mestre-sala toma e fala, nossa, que vinho bom. Aí eles, não, olha o servente olhando um para o outro, mas como é que é? Isso aí eles olham dentro da talha, cheiram, como é que é isso? E eles voltam lá para as talhas, olham, é vinho. Pensa bem, a surpresa, mas também a alegria. Eles olham para o vinho, olham para Jesus, olham para o vinho e ficam imaginando assim, nossa, como ele fez isso? Ou talvez eles pudessem pensar, nossa, como nós podemos fazer isso? Porque eles se colocaram a talha. Nossa, então a água dentro da talha. Então qual é a situação? Quando nós somos obedientes, quando mesmo que possa ser absurdo aquilo que Jesus está falando, está dizendo, nós obedecemos, crendo na palavra dele, o milagre vai acontecer. Vai. Quando Jesus disse que quando nós, os que crerem neles, coisas maiores fariam, ele não era uma palavra para agradar, não era uma palavra apenas para ser bonzinho, para agradar. Não, ele estava dando um testemunho do poder
com o poder e autoridade que ele tinha, de que as coisas aconteceriam. Quando ele estava para subir aos céus, para ser levado aos céus de novo, quando ele, uma das últimas palavras que ele disse aos discípulos foi essa: esses sinais, onde Marcos diz isso, a partir do versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, pessoas que estão dispostas a servir, que recebem Jesus como Senhor e Salvador, estão dispostas, colocam seu coração nos serviços, serão participantes de milagres. Jesus fará manifestar o seu poder pelo seu nome através dessas pessoas. Então, se hoje não vemos muito acontecer, é porque estamos acostumados, começou a ver, principalmente vindo lá dos Estados Unidos, da década de, nos lembros de 60 ou 70, a famosa teologia da prosperidade, em que as pessoas começam a acreditar que Deus vai fazer tudo para nós, vai nos dar tudo que quisermos, tudo que pedirmos, apenas por nós nos chamarmos de cristãos. E as pessoas terão o carro do ano, casa própria, conta bancária repleta, nunca ficará doente, talvez alguns pensem, talvez nunca morram. Ora, não é assim que funciona. Não é aqui, diz o profeta, o lugar do nosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. O nosso lugar é na eternidade com Deus. Aqueles que estão dispostos a servir, colocar sua vida à disposição de Jesus, serão obedientes ao ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não ficará esperando a pessoa chegar na sua vida para poder pregar, para poder anunciar. Não, irá buscá-la. Sabe também que, assim, da forma como aconteceu com Jó, que podemos ter muita coisa, mas Deus, provando a nossa fé, poderá tirar, sendo que de novo, depois, ele poderá conceder novamente e mais. Porém, a nossa fé, o nosso conhecimento, o nosso sentimento de cuidado de Deus não deve estar preso nas coisas que possuímos, mas na nossa relação com Ele. Anunciar Jesus como Senhor e Salvador é a principal missão da igreja. Alguns dizem, não, a igreja foi formada por Deus para adorar. Não. Não é para adorar. Adorar, qualquer pessoa no mundo pode adorar a Deus. É só falar, Deus é justo, Deus é amor, Deus é bom, Deus sabe de todas as coisas. Pessoas que reconhecem os atributos e o caráter de Deus, expressam isso com sua voz, estão prestando adoração, mesmo que não sirvam. Mesmo não sejam de nenhuma igreja cristã. Mas quando eles falam beneficamente, honram a Deus, falando dos seus atributos, do seu caráter, das manifestações do seu poder, ele presta adoração. Adoração, ser adorador, não é privilégio de alguns que assomam, ao altar e cantam e tocam. Adoração é estado de espírito. E o principal sentimento que deve ter na adoração do cristão, a principal ação é obediência à palavra, obediência a Deus. Quem sobe ao altar para expressar adoração, para expressar sentimento e adoração em pecado, ele profana o altar. Quem vai ao altar, quando eu falo altar, não é no templo, no púlpito, não. É quem procura buscar aproximar-se de Deus como cristão, dizendo assim, sou adorador, mas vive uma vida dupla. É por isso que aí está a ausência de sinais,
ausência de feitos maravilhosos, muito hoje falta, por causa daqueles que conduzindo, carregando o nome de Deus, o nome de Jesus, não vivem da maneira como deveriam viver, para que Deus possa ser quem Ele quer ser, pelo Espírito Santo na vida das pessoas. Por isso, e talvez por isso, seja tão profundo hoje o sentimento que devemos ter quando, lá em 2 Crônicas, Deus fala a Salomão, né? Quando os pais assim, se este povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Olha só, 2 Crônicas 7:14. Essa é a expressão, vou até ler aqui bem calmamente, para não errar. Deus, quando fala ao povo, a Salomão, na consagração do templo, ele deixa bem claro que os males, o que aconteceria e pudesse acontecer com o povo dele, teria resposta, teria uma solução de Deus. Vou até ler do verso 13, olha. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha só, se o meu povo, e se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, se quebrantar reconhecendo o seu pecado, e orar, ou seja, falar com Deus e me buscar, não apenas falar, mas se buscar a proximidade de Deus e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar a atitude de vida. Deus ouvirá e responderá, perdoará os pecados e responderá. Deus, ele é onisciente. Mesmo em pecado, qualquer pessoa que falar com ele vai ser ouvida. Mas a resposta pode não ser percebida, porque, como diz Isaías capítulo 59, a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus vai ouvir, mas a resposta não chega. Então, para sermos participantes de milagres, para que Deus possa se manifestar, para que possamos ser a ferramenta de Deus, anunciando que na cruz Jesus entregou sua vida para resgate, para remir o homem dos seus pecados, para perdoar os pecados, para que pudesse assim o homem ter a possibilidade da aproximação com Deus. A cruz de Jesus é a ponte e passa sobre o abismo do pecado que separa o homem de Deus, para que o homem possa ter acesso direto a Deus. Tem pessoas que vão ser beneficiadas pelos sinais, pelos milagres, por tudo aquilo que Deus fizer na sua vida através delas, mas não serão participantes. Tem pessoas que saberão das maravilhas que foi Jesus quem fez e foi Jesus quem realizou. Eles vão saber do que Deus fez na sua vida através delas, mas não vão participar. Agora, quando nós estivermos servindo, então nós seremos participantes. Podemos ser sócios, companheiros, parceiros de Jesus na salvação de vidas, mas também de muitos sinais e milagres que ele irá realizar. Deus, Senhor, Jesus, ele não quer empregados. Ele quer parceiros, aqueles que querem servir através deles, obedientes à voz e à palavra dele,
por mais estranha e absurda que possa parecer. Tipo, pegue a água e dê ao mestre-sala. Parecia absurdo, mas no final foi a maneira como o Senhor fez com que aqueles homens simples, humildes e desprezados participassem de um momento grandioso. Deus te abençoe. Deus possa fazer que tanto você quanto eu possamos ser participantes dos milagres que Jesus quer realizar. Amém? Deus nos abençoe. Fique com Deus, tenha uma excelente e abençoada semana e o Senhor multiplique saúde, paz, prosperidade na sua vida, fazendo com que, ao servir, você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Amém.